Muito bem. Já gravando no dia 23 de setembro de 2021, conferindo aqui, tá tudo certo. Às 14 horas, o encontro referente à disciplina de Fundamentos da Textualidade. Nós temos um convidado hoje, Bruno Yukio Meirelles Ishizaki. Peço a salva de palmas aí para o nosso artista e pesquisador. Né, colega, amigo meu há bastante tempo, né? Conheço o Bruno aí, eu acho que desde o começo dos anos 2000. Eu acho que talvez a gente tenha se visto até antes disso, mas acho que de conversar a partir do começo dos anos 2000. E a gente trabalha junto, né? Trabalhamos com música instrumental e com música de canção já há bastante tempo. E ele preparou uma fala para o dia de hoje, né? Que ele mesmo intitulou como Som no Campo da Canção. Eu até vou anotar aqui no chat para quem quiser tomar nota. Sínteses entre texto e som no campo da canção. Eu pedi para ele, sugeri que ele preparasse uma fala com algo entre 20 e 30 minutos para apresentar esse principal argumento aí proposto no título e pedir a todos que cada um preparasse uma pergunta. Né? Eu passei uma série de links para vocês conhecerem mais a obra, também passei links de entrevistas, né? Então provavelmente pode vir alguma coisa que envolva satanismo nos questionários. Eu mandei lá perguntas, links e tal, e pedi para cada um preparasse uma pergunta. As perguntas poderiam ser desde da mais trivial e pragmática até mais filosófica, estética, não limitei a temática, claro que envolvendo a ideia da canção, sobretudo, né? A ideia da canção, a ideia das letras, possivelmente, ou de como é o processo criativo e tal. E como os outros nenhum sabe a pergunta do outro, eu peço que todo mundo fique atento, que caso o fulano pergunte a sua pergunta, você já fica ali, bom, então, tudo B, né? Já vou reelaborar aqui uma estratégia para a gente poder fazer isso de maneira otimizada. Eu vou seguir a ordem da entrada de vocês aqui que eu marquei na presença, tá? Claro, se acontecer uma coisa, a internet falhar e tal, a gente pode ir mudando isso. Ah, senhor, desculpa, não posso agora, caiu um meteoro aqui na minha casa. Beleza, eu vou mudando isso, mas eu vou seguir aqui a ordem de entrada para poder não precisar ficar aquela coisa, quem quer agora, né? E demora uma semana para se eleger. Então, o último que entrou aqui agora foi o John, estou marcando aqui a presença. Passo a palavra então ao Bruno, fique à vontade, por favor. Ok, obrigado. Bom, boa tarde para todos aí. Muito legal estar participando aqui desse curso com vocês, né, como um convidado. Vou falar um pouco de canção, mas antes de falar da canção, eu quero colocar algumas distinções, né, alguns conceitos que eu acho que são importantes, servem de base para toda a reflexão que eu vou fazer depois. O primeiro deles tem a ver com uma distinção entre música popular e erudita, né, que você já deve ter escutado pessoas mencionando essas duas áreas, às vezes como áreas opostas, né? Todo mundo me ouve bem? Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Então, existe faculdade de música popular, meu bacharelado é em música popular, né? Especialização, mestrado e doutorado são em campos do que a gente chamaria de música erudita, são em composição musical, né? E parece que é tão óbvia, né, essa distinção, existe até curso de graduação sobre música popular e sobre música erudita, né? No entanto, quando você pede para as pessoas darem uma distinção, elas não conseguem definir com precisão, né? Se o Sócrates estivesse vivo hoje em dia, ele estaria se divertindo perguntando para os outros o que é música popular e erudita. E as pessoas iam se enrolar nas definições e ele ia fazer todo aquele jogo dele de fazer a pessoa ficar sem graça, né? O que significa música popular? É música feita por um povo, né? Por membros do povo. E o que é música erudita? O erudito é o acúmulo de saber. Então, a música erudita seria uma música feita com acúmulo de saber, com cultura, né? Então, vamos parar para pensar. Se a gente olha lá para Mozart, para Beethoven, pega Schumann, pega todos os clássicos, pega Bach, esses caras eram nobres ou eram pessoas do povo? Eram pessoas do povo, todo mundo pobre, né? Tudo músico. Pode falar palavrão aqui, ô senhor Marco Antônio? Um por minuto. Né? Um por minuto a estimativa. Então eram todos músicos fodidos, né? Aí conta aí, depois se puder falar outro, você me avisa. Então era todo mundo assim, ralava para sobreviver, né? Era povo. A música que eles escreveram era uma música feita pelo povo. Tudo bem, era uma música que, na melhor das hipóteses, atendia a uma demanda
de corte, né? O dinheiro vinha da corte, vinha dos caras. Ok, mas quem fazia era o povo. Né? Então, a primeira desconstrução de conceito que a gente pode fazer é essa, que a música erudita, ela é toda música com acúmulo de cultura. Então, se você, por exemplo, pega o funk, todo mundo gosta de meter o pau no funk, né? O funk, ele é a grande polêmica hoje em dia é falar do funk, né? Você vai dizer que não tem acúmulo de cultura ali? Tem acúmulo de cultura. Né? Talvez não seja uma cultura valorizada por uma determinada classe social, talvez não seja um tipo de cultura com códigos muito claros para quem não vive no morro, né? Mas tem. Né? O apreciador de funk, lá, a pessoa que curte funk, sabe diferenciar o estilo de um MC do estilo de outro. Eu não sei, tá fora da minha área de gosto, por exemplo, mas eu reconheço que existe ali, tem cultura. Né? Então, se a gente define como música erudita uma música com acúmulo de saber, toda música é erudita. Não tem como você fazer música sem ter acúmulo de saber. Algum saber tem que ter, né? Alguma coisa você tem que saber para você saber fazer música. O caso é que a gente vive num mundo onde alguns saberes têm mais valor do que outros, né? Algumas culturas têm mais valor do que outras, algumas culturas possuem aí um fator de estetização, né? Outras não. Mas se você for pensar em cultura como um conceito abrangente, ou um conceito abstrato, esse termo é aplicável a qualquer tipo de música. Então a gente já viu que a música popular é música feita pelo povo, né? Beethoven era povo, Bach era povo, de repente a música deles é uma música popular, porque é feita pelo povo, e a música erudita é uma música com acúmulo de saber, e a gente descobre aí que o funk ele possui um acúmulo de saber, e a gente poderia fazer essa perversão do conceito e chamar o funk de música erudita. Né? O que eu estou querendo mostrar para vocês é como esses conceitos, pela própria escolha de palavra que é utilizada, eles já são problemáticos, né? Eles permitem que a gente faça essas inversões. Né? Claro, a gente sabe o que a pessoa quer dizer quando ela fala popular e erudito. Quando ela fala popular, ela está querendo falar de música que não possui uma matriz originária na Europa, e quando ela fala de erudito, ela quer falar de uma música europeia. No fim das contas é isso, né? Se a gente for resumir, né? Mas mesmo se a gente for pensar nessa divisão, ela é problemática também. É uma divisão que ela não funciona porque não existe uma manifestação cultural que se prenda a um território. Quando a gente recebe a influência da música europeia e essa música se mistura com a nossa prática local, a gente começa a ter samba aparecendo, começa a ter choro, né? Começa a ter, no caso da bossa nova, por exemplo, a influência tanto da música europeia, da música francesa, quanto da música americana. Então, o problema da arte é que a arte é um terreno de mistura. Então, toda tentativa de ontologia que a gente faz na arte, toda tentativa de criar categorias fixas para dizer o que uma coisa é um trabalho de Sísifo, né? Que nem o Sísifo subindo com a pedra, depois desce de novo, você tem que ficar refazendo esse trabalho o tempo todo. Eu penso que distinguir o campo da produção musical entre popular e erudito, então, é uma tarefa um pouco... ela não leva a gente para lugar nenhum, né? Mas eu penso que existe uma distinção que é mais efetiva, uma distinção que é eficiente, que é a distinção entre canção e música de concerto. Aí eu vejo uma diferença. Aí tem diferença. Né? A canção é a música feita para ser cantada, normalmente acompanhada de um texto, e a música de concerto é uma música feita para ser executada num espaço de concerto. Por que eu coloco essa distinção? Porque a canção pode acontecer, existe uma flexibilidade na canção, ela pode acontecer em qualquer lugar. Você pode levar o violão nas costas, numa roda de amigos, sentar na praça e tocar, e você está fazendo canção. A música de concerto exige uma preparação, né? Exige uma estrutura de palco, exige ensaios, exige que você escreva tudo na partitura, né? Ou que você faça alguma coisa numa forma de notação específica. Né? Só que, se a gente dividir dessa forma, a música de concerto, para mim, não abrange apenas a música europeia. Se você pegar, por exemplo, o Hermeto Pascoal, eu considero música de concerto. Porque é uma música feita para você apreciar num espaço de concerto, sentadinho, teatro, todo mundo quieto. Né? Não que a canção também não possa ser apreciada dessa forma, mas a canção possui uma natureza diferente. Você consegue assistir um show, por exemplo, num espaço aberto, com um monte de gente tomando cerveja, e os caras lá fumando maconha doidão, e dá para você assistir um show. Né? Você pode ir numa casa noturna dessas que fica aberta a madrugada inteira, e tem lá as bandas tocando, é outra coisa, é outra prática. Mas o que distingue principalmente é a presença do texto da voz.
Existe, por exemplo, no repertório de música de concerto, peças que são para voz, mas a voz é tratada como um instrumento. Né? Vocês podem depois, quem tiver curiosidade de ouvir esse tipo de repertório, vem na minha cabeça já a peça do Berio, Visage. Né? Vocês podem procurar lá depois. É uma peça para voz, mas não é uma canção. A voz é tratada como um instrumento, inclusive com uma abordagem bem virtuosística. Né? A gente tem uma amiga, né, a Laiana, que é especialista nesse tipo de repertório de voz, né? Ela faz recitais de voz solo, e ela trata a voz como instrumento mesmo. No caso da canção, não, você tem o texto. E não só você tem o texto, você tem um tipo de expressão que é mista. Né? A música de concerto, muitas vezes, ela é autossuficiente, no sentido de que basta você ouvir a música. Né? Se você for olhar para o século XX, no final do século XIX, você tem ali uma tendência à música programática, que é aquela coisa de você escrever um texto sugerindo, né, a sonoridade da música, mas mesmo assim, você senta lá e escuta a música, é isso. No caso da canção, o texto, ele acrescenta uma camada semântica, uma camada expressiva, que muda o tipo de arte que você está trabalhando. Então, para mim, realmente tem uma diferença. Canção é uma coisa, música de concerto é outra. Não que as duas não se encontrem, elas se encontram. É possível também você trabalhar num terreno misto. Esse terreno misto você vai encontrar no Arrigo Barnabé, por exemplo, que mistura procedimentos de canção e procedimentos de música de concerto. Você vai encontrar no Frank Zappa também. Você vai encontrar no Pink Floyd. Só que no Pink Floyd não é a mesma mistura que o Arrigo e Frank Zappa. Né? No Pink Floyd você tem canções alternadas com longos trechos instrumentais. Mas, de qualquer forma, é possível a aproximação. Então, vamos assumir que essas categorias também não são estanques. Tá? Elas não são coisas assim que tem uma divisão separando uma coisa da outra. É mais um degradê. Né? Você tem um extremo, nesse extremo a prática da canção está muito solidificada, nesse outro extremo a prática da música concerto, aí você tem um degradê aqui no meio, tem uma coisa esquisita que dá para você fazer também. Uma mistura. Tá? Foi o que eu falei, a arte é o campo das misturas. Né? É o mundo da profundidade. Né? Então, quando a gente está falando de canção, para mim eu penso que a canção ela estaria ali no mesmo território da música de cena, no território das trilhas sonoras, no território da ópera. Né? São todos gêneros em que a música se mistura com outras coisas. O balé. São gêneros em que a música se mistura com outras expressões, com outras formas de arte. Né? E aí, quando a gente pensa em canção, a gente pode pensar, por exemplo, na letra e na música como campos separados. Você pode pensar na letra, por exemplo, muitas vezes ela é escrita por um outro parceiro, né? Uma outra pessoa escreve a letra, o músico só faz música. Mas o que me interessa é pensar na canção justamente quando ela produz aquela coisa que você não consegue separar mais. Né? Então me incomoda, por exemplo, quando o pessoal pega o Wave do Tom Jobim e toca instrumental, né, no grupinho de jazz. Isso me incomoda, por exemplo, porque o Wave, para mim está muito claro que você perde metade de Wave se você tira a letra. Vira outra coisa, vira uma musiquinha se você tira a letra. Né? Então, para mim, é inseparável. Letra e música são camadas inseparáveis. É que nem cabeça e corpo. Né? Se eu tirar minha cabeça aqui, eu morro. Nem a cabeça vive, nem o corpo vive. Então, para mim, a canção ela tem mais ou menos essa mesma característica. Aí, a gente pode pensar assim, né? Me perguntam às vezes isso. Quando você compõe uma canção, a letra vem antes, ou a música vem junto com a letra, como é que funciona, né? Eu acho que a gente pode pensar nesses três processos. Você tem uma situação na canção, na composição de canção, em que você já tem o texto. Você tem uma situação em que você já tem a música, e você precisa colocar o texto. E outra situação em que a letra e a música surgem ao mesmo tempo. Na maior parte das vezes, 85% das vezes, não, 85,3% das vezes, eu trabalho com letra e música ao mesmo tempo. Então, geralmente, os caminhos melódicos e harmônicos que eu estou construindo com voz e violão, eles decidem o texto, né? Eles indicam para onde o texto vai. E, às vezes, uma palavra específica também conduz a melodia e a harmonia. Esse é o jeito que eu sinto que produz produtos mais coesos, produtos que são mais indissociáveis. Mas é possível trabalhar com camadas também, né? Eu sei que o Marco Antônio, que a gente aqui na nossa província chama de boi, ele gosta bastante de trabalhar em textos que já existem, né? Ele tem canções que ele compôs em cima de poemas, né? Confesso que essa, para mim, é a modalidade que é a mais difícil.
Né? No meu caso, eu já fiz isso também, mas eu me sinto menos confortável fazendo desse jeito. É engraçado, eu acho que eu preciso da liberdade, eu preciso que o texto esteja em branco para poder modular a melodia junto com o texto, né? Então o texto ele é um belo exercício, né? Eu acho que é muito bom. As coisas que eu fiz também escrevendo música em cima de texto eu gosto, mas elas me dão mais trabalho. Então, acho que cada um tem o seu processo, né? Eu sinto, para mim é isso, né? O texto ele engessa. Esse engessamento às vezes é interessante do ponto de vista criativo, né? Porque te força a achar soluções para uma métrica, para uma frase, né? Mas não é a minha zona de conforto. Minha zona de conforto estaria em escrever letra e música ao mesmo tempo. E, assim, às vezes, de vez em quando, eu tenho a melodia inteira e eu coloco a letra depois, né? Também não é tão frequente, mas eu acho relativamente fácil fazer isso. Construir primeiro um material. Na verdade, a música, para mim, vem muito fácil, né? Ah, a música vem muito fácil porque você é genial. Não, é porque a música da canção geralmente é simples. Né? Tem uma diferença entre compor peças de concerto e compor melodia, material para canção. Para canção, geralmente a gente usa o nosso próprio corpo. Né? A gente usa os hábitos do corpo, a nossa memória. Para compor música de concerto, existe aí um campo especulativo, um campo de investigação que você tem que resolver. Você tem que pesquisar, às vezes, uma técnica do instrumento. É um ato mais intelectual, né? Para compor o material musical de uma canção, é só você deixar o corpo cantar, né? Só você deixar o corpo achar os caminhos e dá tudo certo. Então, para mim, o meu prazer está associado a essa construção melódica junto com a letra. E, normalmente, quando eu estou compondo uma canção, é porque eu tenho algo a dizer. Né? Então, eu tenho muito mais melodias guardadas nos meus arquivos do que canções. Porque, como eu faço música mais fácil, eu tenho muitas ideias musicais, mas coisas para dizer na canção é muito menos. Né? Fico o dia inteiro vendo besteira na televisão e não tem nada na cabeça mesmo para falar, né, na hora de compor canção. Então, tem também uma questão que eu sinto na letra, isso tem mais a ver com a minha experiência compondo, né? Que tem a ver com a concisão, né? Com o estilo de letra. Eu acho que todo músico, que é mais músico do que poeta, né? Todo músico que é mais músico do que poeta tem essa dificuldade de produzir letras com uma estilística interessante. A gente tem a tendência a querer ser muito direto no que fala e apenas escreve o que está na cabeça. Mas eu tenho sentido nos últimos anos que esse é um campo interessante de pesquisa e de aprimoramento. Escrever com economia. Então, eu venho tentando, nos últimos anos, não desperdiçar frases na letra. Né? Escrever com concisão, o mínimo possível, dizendo o máximo possível. E aí eu tenho percebido que isso tem gerado um estilo. Né? No meu caso, assim, as minhas canções elas apresentam uma espécie de estilo. Cada frase tem que estar lá. Não tem nada supérfluo. Né? Aí eu tenho observado isso também nos cancionistas que eu gosto, nas produções que eu gosto, né? E eu notei isso. As canções que eu mais gosto são as canções que não desperdiçam pedaços de texto. Né? Às vezes, por a gente não tomar cuidado com esse desperdício, muitas vezes acontece de você ter uma canção que tem linhas geniais, mas tem tanta coisa ali em excesso que a canção ela fica enfraquecida. Né? Ela perde um pouco da força dela. A pessoa está querendo dizer tantas coisas, né? Que uma ou duas linhas são sensacionais e uma boa parte daquilo lá você pode, né, você nem presta atenção. Tem uma música do Caetano Veloso, tem aquele disco do Caetano Veloso chamado Livro. É um disco que eu acho sensacional, quase tudo lá é muito bom. Né? Mas tem uma música lá chamada Alexandre, que é sobre o Alexandre o Grande. Nossa, que coisa chata. Ali ele escreveu demais, muito texto, assim, e sem sinergia com o material musical, né? Então é uma questão que tem ocupado a minha cabeça, né? Ao pensar em música. Põe o disco, Boi. Acho que o disco é mais legal, depois eu escuto o disco inteiro. É bacana. Isso. Na verdade, a música Alexandre seria a música que eu diria pra pular. A não ser que vocês queiram ver porque eu acho chato, né? Escuta lá, se que é longo, não acaba nunca. Né? Qual o ano do livro mesmo? Acho que é 96, não sei. Vou procurar aqui. Década de 90. Então, né, quando você é um cancionista que escreve as próprias letras, inevitavelmente você acaba tendo que desenvolver habilidades para além da música, né? Habilidades literárias. E para desenvolver habilidades literárias é necessário ter repertório. Então você não consegue desenvolver as suas letras se você não for um leitor, né? Se você não tiver algum gosto literário, né? Se você não tiver pelo menos tendências para certos autores, para certos tipos de livros, né?
Não é à toa que quando você pega os grandes letristas, né, o Chico Buarque, ou até mesmo assim, John Lennon, Bob Dylan, todos são leitores vorazes, né? E talvez isso tenha me favorecido também no campo da canção, porque desde muito cedo eu lia literatura, né? Desde muito pequeno. Tem uma quantidade de livros gigantesca em casa aqui, eu devo ter lido 1/10 só, né? Porque a gente compra mais livro do que lê, né? Mas de qualquer forma, essa tendência, esse gosto pela literatura, acho que ele também é importante para construir um repertório de letrista, né? Aí, por exemplo, eu fui descobrindo muito aos pouquinhos como que a literatura ressoava nas minhas letras, né? Eu fui descobrir tardiamente, né, que eu gosto de um tipo de literatura chamada conto filosófico. Né? O conto filosófico não precisa ser só conto, né? Pode ser um romance, mas é um tipo de literatura que geralmente ela está dialogando com algum pensador da filosofia. Ela está explorando alguma ideia da filosofia, né? E é interessante pensar que depois de Kant meio que mata a metafísica, né? Depois do Kant fica difícil você ficar pensando no mundo das ideias, ele destrói a metafísica. E para onde vai, então, a nossa possibilidade de invenção quando Kant destrói a metafísica? Para o conto filosófico. Então, não sei se vocês já leram aquele livro do Milan Kundera chamado A Insustentável Leveza do Ser. É um livro sensacional, É um livro que tem ali ele pega o eterno retorno do Nietzsche, faz uma loucura com aquilo. Toda essa groselha filosófica de você ficar pensando em coisas que você não consegue provar, né, no mundo da matéria, que seria o campo metafísico, né, ele é muito frutífero no campo literário. Né, você pode explorar isso na literatura. Outro autor também que depois eu fui ver que tem ressonâncias muito fortes com o que eu faço é o Borges. Né, é um escritor argentino que é sensacional também. Sensacional. Ele é um cara que inventa autores, né? Inventa palavras, inventa livros que não existem e cita como se existisse. É uma coisa que eu adoro fazer também. Eu fico inventando informações que não existem para os outros e não falo que é falso, a pessoa acredita. Né? Claro, são coisas de quem não tem caráter, né? Mas a gente faz o que gera prazer. Né? Então, eu gosto de enganar os outros inventando autores e o Borges faz isso também. É muito bacana. Um outro cara legal também que eu descobri recentemente, que eu li recentemente, é o Voltaire. Voltaire, ele tem uma verve satírica, assim, que nossa, eu senti uma ressonância muito forte, né? Então, esse repertório é importante, né, para o letrista. E independe, assim, né, do tipo de música, é o que você quer dizer. Então, foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu tenho bastante melodia e harmonia guardada, mas coisas para dizer são poucas, né? E quanto mais velho você fica, eu acho que menos especial você se sente, né? Menos você acha que as coisas que você sente são únicas, né? Mas você percebe que esses sentimentos todos que invadem a gente no dia a dia são banais, e todo mundo sente também, né? Então, a gente vai perdendo conteúdo para falar as coisas. Mas quando você fala algo é porque você pensou muito naquilo, né? Geralmente as canções, elas tendem a ser mais especiais, né? Elas tendem a dar um sentimento de gratificação maior para quem compõe, né? Então, a gente poderia pensar no campo da canção que existem aí dois tipos de canção, né? Uma canção na qual a música predomina sobre o texto e a outra canção na qual o texto predomina sobre a música. E quando eu falo predomina, é no sentido de conteúdo semiótico, tá? No sentido de complexidade, né? Tem músicas que são estruturalmente mais complexas e canções, né, que são musicalmente mais complexas e canções que são textualmente mais complexas. E, claro, existe também um jeito de alcançar um equilíbrio entre essas duas coisas, onde fica tudo mais ou menos calibrado. Em termos de música, né, a gente poderia, por exemplo, pegar aquela canção do Edu Lobo e Chico Buarque, Beatriz. Beatriz tem uma estrutura melódica super intricada, é difícil de cantar, tem uma tessitura ampla, né? Uma música razoavelmente sofisticada, assim, uma melodia razoavelmente sofisticada. E tem a letra do Chico, né, que também ela colore a música, né? O Chico é um desses letristas que escreve letra para a música, né? Então, normalmente, os músicos dão a melodia para o Chico escreve em cima. E Beatriz, por exemplo, tem um fator, uma questão que é interessante, né? Quando a melodia chega na nota mais aguda, o Chico Buarque escreve a palavra céu. E quando ela chega na nota mais grave, o Chico escreve a palavra chão. Depois vocês podem escutar lá para conferir, né? E foi sem querer. Né? Foi sem querer, ele não calculou para fazer isso. Isso, para mim, é um grande exemplo dessa síntese
que a gente pode produzir entre música e letra. É sem querer, né? É sem querer, mas faz todo sentido. Aí entram os analistas semióticos que adoram ficar vendo essas coisas. Quem apontou isso aí, se eu não me engano, foi o Luiz Tati. O Luiz Tati é aquele cara conhecido, né, que fez estudos de semiótica da canção. Eu acho que a semiótica explica um pouco, mas não explica tudo, né? Ela consegue indicar alguns índices, alguns signos, mas tem esse mistério também de como o Chico conseguiu produzir com a letra dele uma coisa coesa com a música do Lobo, né? E Beatriz, eu acredito que seja impensável sem letra ou sem melodia. Se você lê o texto do Chico, ok, é um poeminha. Se você escuta a música do Lobo, uma melodia, né? Tem que juntar os dois para ter a Beatriz. Então, quando você separa, perde. Tá? Pensando em campo dominado pela música, a gente poderia pensar em Luísa, do Tom Jobim. Em Luísa está muito claro que ele escreveu as palavras ali para caber na melodia. Né? Lua, espada nua. Não, mas como assim, lua, espada nua? Por quê? Não, porque fica bonito cantar isso. Lua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua. Tá, mas e a espada? O que era a espada? Não importa. O que importa é que fica bonito. Né? Então a música, a melodia acaba conduzindo os caminhos da letra. Outro exemplo importante disso é o Djavan. Né? Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã. Tá bom, ok. É engraçado que eu vi uma vez um vídeo dele indignado, né? Porque ele estava falando, poxa, o pessoal fala que minhas letras não têm sentido, mas é claro que tem sentido. Açaí no norte é um alimento muito nutritivo. Ok, mas você não explicou, né? Você escreveu açaí, né? Guardiã porque, assim, o alimento do norte ali, ele guarda a pessoa, né? Porque a pessoa, ela tá protegida se alimentando do açaí. E o zoom de besouro é porque quando você escuta um zoom, você vira a tua cabeça para ver onde tá. Não, cara, você não está explicando. A música continua, a letra continua tendo um monte de palavras que estão conectadas. Você constrói a conexão que você quiser, né? É a música que está ditando aquilo. A música está ditando onde tem consoante, onde tem vogal, né? E no outro caso, né, no caso em que a letra possui uma complexidade estrutural maior do que a música, é o próprio Bob Dylan, né? Muitas músicas do Bob Dylan têm 3 acordes. Um iniciante de violão consegue tocar metade do repertório do Bob Dylan. Aí a gente vai falar que é ruim? Não, porque a canção ela é justamente essa fusão. A gente não vai dar o valor da canção pelo nível de complexidade musical dela, mas é pela fusão, né? Se você pega ali aquela música My Back Pages, por exemplo, é sensacional, é super simples, mas o que ele conseguiu expressar, não é dizer, tá? Ele não está dizendo, é o que ele expressa, porque a letra é colorida pelo material sonoro, né? Pelas subidas e descidas da melodia. Então, o que ele expressa ali é sensacional, eu nunca vi alguém fazer. Né? E também 4 acordes, é simples. Né? Tudo isso é para a gente explorar essa ideia de que no campo da arte a gente não mede as coisas. Né? Não é possível medir, você não pega uma reguinha de complexidade, uma reguinha de valor, não é assim. Né? O campo da arte é um campo de juízo de gostos, no fim das contas. Né? É um campo em que o bom e o ruim, a gente dá esses valores de bom e ruim para coisas que a gente gosta ou não gosta. Né? Não tem mesmo um absoluto no campo da arte. Né? E para a gente parar de pensar quantitativamente, a gente pode fazer análises dos materiais musicais, né, das letras e encontrar méritos, claro, mas isso não explica a obra de arte. Né? Então, é um ponto importante, né? E, para resumir, acho que eu já falei mais ou menos no tempo bom, né? Então, só para resumir, eu defendo essa ideia de que numa canção não dá pra gente separar as coisas. Quando um jazzista pega o wave e toca a melodia, para mim, eu entendo aquilo como uma recriação. Ele está entendendo o wave como um tema de jazz. E quase que não tem conexão para mim mais aquilo que ele está fazendo com a canção wave. Para mim é como se fosse uma outra obra musical, que vai para outros lugares, né? Porque o jogo do jazz é o jogo da improvisação. Então, se o cara pega o wave para tocar, é porque ele vai improvisar em wave. Então, o meu interesse ali é escutar a improvisação que ele fará em cima de wave. E não a interpretação de wave que ele dá, né? Agora, em termos de canção, não dá para tirar a letra, né? Eu vou te contar, não tem como tirar. Aí, agora eu terminei de falar e vocês perguntam coisas, né? Pelo que eu entendi, é isso que vai acontecer. Pois sim.
Muito obrigado, foi bastante claro. Eu, na verdade, nem ia perguntar nada, mas por conta desse comentário final que você já tinha introduzido, eu tenho uma reflexão, não sei se eu já comentei com você essa reflexão, que tem a ver com essa coisa de tocar, de transformar uma música, tipo assim, fazer o chord melody, né, no jazz e tal, que é uma teoria, porque eu nunca defendi ela academicamente, né, de que esse exercício é um exercício de taxidermia, que um músico, quando ele tira uma melodia, uma harmonia, toca na guitarra, toca com um power trio, toca numa big band, ele está fazendo uma taxidermização da canção, né? A canção era um bicho vivo, daí ela morreu, porque aquela canção ninguém escuta mais, aquela canção dos anos 60 ninguém escuta mais. Daí você meio que toca ela de novo e ela parece um jacaré empalhado na parede. E por mais que tá legal, é bonito tudo, mas não é um jacaré vivo, não é a mesma coisa. Que eu percebo que é a mesma coisa que é o remix, né? Ah, tem aquela canção que nos anos 90 fez sucesso, agora eu vou fazer o remix. Aí você tira a voz do cantor, bota uns efeitos mais contemporâneos, mais da moda atual, e aí dá aquele caráter de empalhamento. Assim, ó, trouxe aquela coisa, lembra um jacaré, né? Tem cara de jacaré e tal, mas não morde, não come, não trepa, né? Eu não sei se você gosta dessa reflexão, se tem um comentário. Eu acho que se você pega o Wave, por exemplo, e só toca o tema do Wave, e é isso aí, acabou, pode colocar isso aí para tocar ali no Sukiá, no som ambiente, pode pôr no elevador, né? Agora, se você pega o Wave, apresenta o Wave, improvisa, aí para mim tá dentro do campo do tema com variações, né? Aí eu não sinto que é um bicho empalhado, entendeu? Eu sinto que é como se fosse um Frankenstein, né? Um bicho, sabe? Eu sinto que seja uma coisa que você pegou assim, que você tirou a vida daquilo, pegou uma estrutura, mas encaixou num ciborgue, né? Você construiu alguma outra coisa, né? Então eu vejo diferença entre você Tipo, só isolar a melodia e tocar só a melodia, e entre você pegar essa melodia e usar para crescer outra coisa, né? perfeito. Tipo o Richard Clayderman, assim, né? Ali Isso, só empalhamento, né? é, Você é um grupo de jazz sério, eles estão só roubando temas e fazendo música nova, que é o que todo compositor sempre fez, só que é tema admitia. comparação, tema comparação. É Maravilha. isso. Muito obrigado. Então é o seguinte, eu vou passar a palavra aqui para os alunos. Eu vou dizendo aqui quem que eu nomeio para fazer a pergunta, tá? Em caso não possa, vocês já vão me dizendo que não, por favor. Ok, então pela minha lista aqui, pela minha ordem, começo com a Tatine, se ela puder elaborar a pergunta, por favor. Oi, boa tarde. Não sabia que eu era a primeira. Inclusive, eu já adianto. A próxima é a Elisa, então já fica no jeito. Obrigado. Então, obrigada, achei muito interessante essa exposição. E, inclusive, me lembrei daquela cena do filme do Sociedade dos Poetas Mortos, né, que quando você comentou sobre essa métrica, né, que não se mede a arte, ele arrancou a página, né, da introdução que dizia sobre essa métrica da poesia. Mas a minha pergunta, você estava falando sobre uma certa distinção ali no começo, né, entre a música popular e a erudita, e que diz muito de uma representação social também, né, daquilo que imaginamos ser algo, que a partir das nossas experiências concluímos sobre algo. E eu queria saber de você, quando você iniciou nos estudos, ou quando começou essa vida acadêmica, se tinha algo, porque me parece que a vida acadêmica mais desconstrói do que constrói. E se tinha algo que foi muito forte, muito desconstruído, essa representação social mudou do início para hoje. Do início, você está falando quando eu entrei na graduação? Isso. É que eu entrei muito novo, né? Eu entrei na graduação com 17 anos. Era um moleque, assim, então não sabia nada, né? Um moleque de 17 anos não sabe nada. Então eu lembro, assim, que antes de entrar na graduação, na faculdade, eu aprendi música meio que de um jeito bem regular, né? Aprendi na rua, você não tinha professor, né? Não tinha grana para fazer aula, e também não tinha professor aqui na cidade que pudesse ensinar direito e tal, então o que eu tinha era uma formação autodidata bem irregular, e na graduação foi um puta choque, né? Porque eu entrei, no ano que eu entrei, eu era colega de uns caras muito férios, eu era colega do Alessandro Penese, por exemplo, que é um violonista, assim, espetacular, né? Eu tinha 17 anos, ele tinha quase 30, sabe? A média de idade, assim, dos colegas era quase 30, né? E eu, molecão, né?
Então não tinha muito, eu acho que não tinha nem o que desconstruir, né? Quando eu entrei, porque eu tinha cabeça de criança, né? Eu acho que houve uma ruptura maior depois que eu me formei com 21 anos e fiquei trabalhando mesmo como músico até os... Na verdade, eu trabalho até hoje, né, como músico, mas fiquei só fazendo isso até os 26, mais ou menos. Aí, com 26, eu entrei num curso de especialização e comecei a carreira de pós-graduação, né? Aí sim, teve vários momentos, né? Um primeiro momento foi, na verdade, eu acabei tendo uma postura de querer fazer parte desse mundo da música erudita. Eu entrei em uma especialização em composição e falei assim, não, guitarra agora acabou. Não tem mais guitarra. Agora é escrever bolinha no papel. Só isso aqui. Né? Aí a gente ficou nisso um tempo. Acho que todos nós, né, a gente estudou com o mesmo professor nessa época. O Boi também estudou com o Mojola, né, e outros colegas nossos. Todo mundo teve essa fase. Né? Mas eu acho que a ruptura com isso teve mais a ver com um amadurecimento e um crescimento pessoal. Né? A academia faz a função dela. A função dela é mesmo colocar você dentro do negocinho, obedece, faz certinho. Né? Mas à medida que você vai amadurecendo, você vai tendo mais experiências, você mesmo vai vendo que isso não é suficiente. Eu lembro que, inclusive foi quando a gente começou a fazer canções, foi em 2013, mais ou menos, que a gente voltou, porque eu já fazia canções antes, né? Mas daí eu resolvi virar um compositor de música de concerto. Né? Daí tive essa fase, com 26, 27 anos. Aí eu lembro que eu e o Marco Antônio Boi mesmo, né, a gente resolveu fazer uma banda, né, em 2013, a gente tem um grupo de música contemporânea, fazer um som louco, tudo escrito, e eu sentia vontade de cantar e tocar. Ah, que saco, acho que eu quero fazer isso também, isso é bom também, né, por que eu parei de fazer? E aí foi um processo que a gente acho que a gente viveu isso junto, né, o Marcos. Foi uma coisa, esse retorno, assim, a esse jeito mais natural, né, de fazer as coisas. E aí eu cheguei a essa conclusão de que é completamente absurdo na nossa realidade de sul-americano, sabe, de brasileiro, assim, a gente ficar forjando esse jeito de pensar como se estivéssemos na França. Não é aqui mesmo, a gente cresce ouvindo canção mesmo. A gente aprende a tocar violão na rua, sabe, isso aí vai aparecer na nossa música. Né? Por que a gente tem que corresponder a essa expectativa de uma suposta erudição? Não tem nada a ver. Mas acho que foi um processo mais de amadurecimento, assim, né, de envelhecimento, né? Eu acho que a chamada vai acabar em 10 minutos, né? Estou vendo a mensagem aqui. Não, mas 10... Você está sem áudio, Marcos? 10 minutos é bastante tempo, acho que... Dá para fazer mais um meio? pouquinho, Não sei se eu respondi satisfatoriamente, mas é isso aí, tá, Tatiane? Tatine. Valeu, obrigado. Eu lembro que eu cheguei a dizer assim, comprando uma bolachinha numa parada da estrada, né? Nossa, eu tô com medo da gente acabar se tornando uma espécie de Arrigo Barnabé, né? Na época eu tinha medo de me tornar isso. Não, agora a gente quer virar o Arrigo Barnabé. Muito bem. Elisa, então, e já se prepara aí o Enzo, que vem em sequência. Por favor, Elisa. Boa tarde. Primeiro eu quero falar que eu gostei bastante da sua palestra. E falar também que eu tô muito nervosa, então se eu gaguejar é por causa disso. E já que vocês estão falando da época de vocês, a primeira música que eu ouvi sua, que o professor mandou uma listinha lá, e eu ouvi a música de vocês dois, que é a música O Borboleto, e aquela música entrou na minha cabeça e eu tava ouvindo, daí eu tentei desenvolver alguma coisa, uma pergunta, na verdade, em cima dela. E a pergunta é assim, eu vou ler porque é um pouco grande. Tá bom. A letra, aparentemente, está estruturada de forma desconectada. A impressão que se tem é que de vários assuntos distintos vêm à tona durante o desenrolar da canção. Questionar a identidade, as relações sociais, a interação com o ambiente, até mesmo a alteração quimiofísica dos materiais. Gostaria de saber, do ponto de vista do intérprete, qual a relação que se estabelece entre todos os assuntos, sentimentos e acontecimentos tratados na música. Interessante, hein? Nossa, muito elaborada. É bem legal essa leitura que você fez aí do Borboleto, eu acho que ela tem a ver, né? Eu vou te explicar como que eu fiz o Borboleto, tá? Talvez você se desaponte. Mas foi assim... Foi justamente nessa época, assim, que eu tava meio enrustidão, né? Eu, só queria cantar umas músicas minhas, mas, tem vergonha ainda, eu sou compositor, escrevo bolas, né?
Aí eu lembro que em casa eu tava com o violão, assim, e eu tava com o Lô Borges na cabeça, assim, né? Com o Lô Borges, com o Clube da Esquina, assim. E aí eu fiz a sequência de acorde e comecei a cantar qualquer coisa que vinha na cabeça na hora, e foi a letra. O que eu cantei foi essa letra, né? Desse jeito. Só que, e aí eu ri, né? Eu achei engraçado, assim, nossa, que engraçado, vou até anotar. Aí eu anotei. E eu fiquei olhando para aquilo, e eu pensei, nossa, mas eu gostei disso, ficou legal, pô, né? Ficou legal, eu achei que tá bonito, né? Aí eu mostrei para os amigos, eles racharam de rir, assim. Não, eles estão achando engraçado, mas tem alguma coisa aí. Por que eu tô gostando disso, né? Por que eu gostei disso que eu fiz? Aí eu fiquei pensando, e aí eu construí a minha interpretação, porque veja só, eu não sei o que eu estava pensando quando eu fiz a letra, porque eu só cantei as frases, né? Mas eu acabei descobrindo, assim, né, o sentido depois. Eu gosto muito, assim, de algumas coisas do budismo, né? E eu estava imaginando, tem a roda do Sansara, por exemplo, né? A roda kármica, que você morre, aí você vira cachorro, depois vira não sei o quê. Eu estava pensando assim, dentro de um contexto de ser, se o ser é como o ser de Parmênides, né? Parmênides dizia que o ser é uma coisa esférica. E o ser é tudo, né? O ser, ele está em tudo, ele existe. Aí eu fiquei pensando, a roda do Sansara não precisaria se limitar a virar bicho, virar pessoa. Não, ela poderia se limitar a acontecimentos, né? A pontos de acontecimento, né? Então, você morre e você não vira outro bicho, outra pessoa. Você vive pequenos eventos, né? Então, o borboleta é como se você estivesse passando pela roda. A roda da Sansara, só que essa roda louca, que não é das encarnações, né? É como se eu morresse e aí minha consciência se projeta pro cesto do lixo, depois do cesto do lixo para a nuvem, depois pro patinho na lagoa, né? E ela fica se projetando, né? E também tem uma coisa engraçada dessa letra, porque tem uma hora que fala assim, outra vez caramujo, né? E aí é engraçado você pensar o que a pessoa fez, o que ela fez de errado na vida dela para ela nascer caramujo 2 vezes, né? Que sistema kármico é esse que a pessoa não aproveitou tudo que podia, sendo caramujo uma vez só, e tem que viver outra vida como caramujo, né? Então tem todos esses pontos. Mas veja que eles são todos uma construção, uma invenção. Eu também não sei sobre o que é a letra, né? Mas eu construí essa interpretação e é a interpretação que eu defendo publicamente, né? Muito legal. Na minha interpretação, outra vez caramujo são só sinônimos. Tipo, como se você falasse claro, iluminado. Outra vez caramujo. Porque como caramujo é uma bola, né? Na minha interpretação, uma bola rodando, uma esfera, né? É como se fosse uma. Tem isso também, né? É verdade. E outra vez, caramujo são duas palavras que significam a mesma coisa, né? Como se fossem sinônimos assim, apresentados. Olha que bonito, não tinha pensado nisso, cara. Fica bonito assim também. É bonito isso, né? Outra vez isso aqui, né? Outra vez é um caramujo. Outra vez é um caramujo. Beleza. Valeu, Gostei. Elisa. Então agora o Enzo e logo depois a Maju. O Enzo escreveu. Queria saber de onde você tira as... Peraí, tem que abrir de novo o chat aqui que fechou. Queria saber de onde você tira as letras das músicas. Vivencia, sentimental ou só vem do nada? Bom, eu não acho que a gente consiga escrever qualquer coisa que não tenha sido vivenciada e armazenada na memória, né? Eu não acredito, por exemplo, que as coisas vêm do céu e os espíritos colocam a mão na cabeça da gente. Eu não acredito nisso. Tá? Então, eu acredito que a gente só escreve coisas que a gente viveu, né? Que a gente assimilou. Então, eu tiro daí, né? Tiro da minha memória. O borboleto, que foi essa letra mais maluca, ela foi um jeito de escrever a letra, mas não é o único jeito, né? Eu tenho letras que são mais sóbrias, que tem um discurso, tem até um discurso assim, de protesto às vezes, né? Uma coisa assim bem coerente, concisa. Eu tenho letras que são mais delirantes, tem coisas que ficam no meio do termo, tem coisas que são engraçadas, às vezes um pouco sem querer, mas que são engraçadas, né? Mas isso vem da experiência mesmo, né? Aí tem um pouco a ver com aquela coisa que eu falei do repertório também. O repertório literário ajuda você a achar uma expressão, às vezes uma expressão mais elegante, né? Uma expressão assim que numa frase você diz uma coisa que você poderia dizer em 4, né? Tem isso também. Mas é do repertório, tá? Então, é isso. Ou seja, naquela lista ali que ele colocou, seria da vivência, né? Não seria uma tentativa intencional de expressar um sentimento, nem algo que é inspirado. Eu não acredito em sentimentos, né? Não acredito em sentimentos. Tá? Os sentimentos não existem. Muito bom. Maju e logo depois a Lilian.
Eu gostei bastante da fala também. E a minha questão, na verdade eu tinha duas, mas não sei se dá para fazer as duas, caso não dê, tudo bem. Então, valeu. Então, a primeira é que eu queria saber se em algum determinado momento você já fez algum tipo de substância lícita ou ilícita, ou se submeteu a algum tipo de limitação, tipo ficar sem dormir, ficar sem comer, sei lá, fazer algum tipo de coisa para escrever alguma coisa, ou para estar em um estado de loucura para pensar sobre algo, ou elaborar algum tipo de canção. Você não quer fazer duas? Faz a segunda, eu respondo as duas. Ah, tá. Então, a segunda é sobre o teu texto, que é da impossibilidade da arte do protesto. E que eu achei interessante no recorte 7, que você fala que a arte ela é uma coisa bélica, né? Que ela é maliciosa e virulenta. E que ela, metaforizada, seria um link de aumento peniano, né? Que é algo que você vai entrar ali e você vai se foder porque você vai perder dados, né? Você pode ser roubado e tal. E daí eu fiquei pensando sobre como é interessante isso, que é algo que incita os olhos, mas que te destrói, né? Então, eu queria que se você pudesse, né, falar um pouco mais sobre isso depois. Ah, tá. E é isso aí. A primeira questão é mais fácil de responder, a segunda exige um desenvolvimento, né? Então, eu vou falar para você, drogas ilícitas, coisas ilícitas de substância química, eu nunca usei nada. Nada. Nunca fumei maconha. É um motivo de chacota, inclusive. Tem amigos nossos aí que ficam enchendo meu saco porque eu nunca fumei maconha, né? Já bebi, né? Tinha uma época que eu bebia bastante, assim, quando eu era mais jovem, né? Mas eu nunca compus nada sob efeito de coisas químicas. Não dá certo. Para mim, a coisa é toda sóbria mesmo, né? E eu sinto que não é necessário, sabe? Eu não sinto que precisa. Assim, em casa eu já fico pensando um monte de loucura, não tem necessidade. Eu tenho até um pouco de medo, na verdade, de usar um negócio desse aí e piorar, né? Então, nunca usei nada, super sóbrio mesmo, bebo água, né? Então, tudo... Esquecemos que ia cair, ó. Vai cair em 10 segundos. Eu respondo a próxima. Termina no próximo meu chat. Vou mandar os links lá, tá? Com licença. Essa é boa. Perde a noção do tempo, né? Assim que é bom. Aí tinha a pergunta sobre a... Mas eu acho que tem uma coisa que é importante da pergunta da Maju, que ela falou sobre alterar o estado de consciência em geral, assim. Sono, fome, nem isso. Não, acho que não, né? Acho que não. Sempre tava bem um corpinho legal, assim, para fazer as coisas, né? Não tava com fome, não meditei, nada disso. Você quer gravar também isso aí? Tá gravando. Aplicativo aqui. Ah, tá bom. Aí a segunda pergunta era sobre o texto, né? Aquele texto da Abate, né? Eu acho que é sobre essas supostas propriedades destrutivas da arte, né? É uma destruição, só que uma destruição legal, né? Uma destruição daquele deus indiano lá, que eu esqueci o nome, azulzão, né? O nosso mecanismo cognitivo, o modo como a gente funciona para produzir conceito, produzir ideia, né? É um mecanismo de unificação, de produzir unos. Você tem uma experiência múltipla e você precisa produzir conceitos unos das coisas para você compreender o mundo, né? Então você viu milhares de garrafas na sua vida, só que você precisa ter alguma coisinha lá dentro que tipifica essas experiências de garrafas todas e cria o conceito, a ideia de garrafa na sua cabeça para você continuar se relacionando com as garrafas, né? Então a gente funciona assim com tudo. E eu acho que a arte é esse plano que a gente inventou enquanto ser humano para não viver só isso, né? Para não viver somente no mecanismo de produção de identidade. Porque esse mecanismo de produção de identidade é o nosso mecanismo de cognição, é o nosso mecanismo de entendimento. Para entender as coisas, a gente precisa formar conceito, e para formar conceito, a gente precisa compreender essências. Para compreender essências, a gente tem que jogar fora as diferenças. É assim que funciona, né? Para eu entender o conceito de garrafas, tudo que é único em cada uma das garrafas tem que jogar fora e me concentrar apenas no que todas as garrafas têm em comum, né? É um mecanismo de produção de identidade. A gente funciona assim para pensar e tudo mais. Mas a arte é justamente esse local onde você pode
se livrar disso, né? Se libertar disso por algum tempo. A arte mostra para a gente que cada obra de arte é uma coisa una em si e não repetível. Então, quando você cria o conceito, quando você frui uma obra de arte e cria o seu conceito dessa obra de arte, só vai servir para ela. Isso que é o legal, né, da obra de arte. É completamente anti-utilitária, é completamente disfuncional. Né? Eu costumo dizer que obras de arte são objetos estéticos inúteis. E é para ser assim mesmo. Né? É esse outro lado da experiência de vida humana que foge do processo de formação de identidade, né? Do identitarismo conceitual e ideal. Né? Então, por isso que a experiência da arte é importante, e é importante a gente entender arte como experiência mesmo, sabe? Esse papinho, assim, de críticos de arte que ficam inventando, cagando regrinhas, isso aí tudo é completamente o contrário do que a arte se propõe a ser. Né? A arte se propõe a ser esseidade, né? Ela se propõe a ser algo que é definível pelas suas diferenças, não pelas suas identidades. Tá bom essa resposta? Quem que perguntou mesmo? Foi... Cadê a menina? Ligou a câmera. É que ela saiu da minha... Ela apareceu agora, Maria Júlia, né? Maria Juliane. É isso aí, tá, Maria Juliane? Muito bom, show de bola. Então foi a Maju, agora a Lilian e depois a Michele. Por favor, Lilian, fique à vontade. Boa tarde, né? Primeiramente, obrigada por nos contemplar com a vossa presença. Eu estou aqui com o seu currículo segundo a Universidade de São Paulo aberto aqui. Eu tenho umas perguntas para fazer. Segundamente, queria agradecer a Maria Juliane por ter feito a minha pergunta. Aqui diz que você realizou trabalhos de produção musical envolvendo seus próprios trabalhos autorais e também trabalhos de terceiros, né, produzindo o episódio da banda Submarino Quântico em 2016. Como que é trabalhar, assim, ter toda a sua carga acadêmica e trabalhar com terceiros e fazer com que isso gere uma nova coisa, uma nova arte, uma nova obra, né? Trabalhar com terceiros, assim, como que é para você trabalhar com outras pessoas que não têm o mesmo pensamento, às vezes, que você, dentro do teu nicho de... Esqueci a palavra, de... Atuação. Isso aí, muito obrigada. Quando a gente trabalha colaborativamente, né, quando você faz coisas junto com outras pessoas, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que não é a sua obra, né? Não é assim, deixou de ser a sua música. Você vai fazer com os outros. Né? Então, não é uma questão de você controlar o processo, não é uma questão assim, de ser do jeito que você quer, não é. Na verdade, você está trabalhando com os outros justamente porque você está buscando alteridade, está buscando sair do teu próprio idioma, né? Então, nesse sentido, é sempre prazeroso, né? A perspectiva de trabalhar com pessoas diferentes é sempre legal, né? A gente sempre aprende coisas novas, né? Você amplia o seu repertório também, é sempre legal. Isso no campo assim, das poéticas. Agora, no campo das relações pessoais, aí muda, né? Porque, no caso, por exemplo, do DCP, o pessoal era muito louco, né? O pessoal do Submarino Quântico, os caras são pirados, né? Então, tem uma questão de comunicação, né? Eu lembro que a gente estava gravando uma guitarra, eu sempre falo disso aí, né? Daí o Ponti, que é um dos cantores, eu falei, grava aí, faz assim, sabe? Aí depois, no meio assim, do take, ele... Bruno, o que você tem a dizer sobre a pasteurização do som de guitarra nas produções? Nossa, o que é isso? Não sei o que o cara tá falando, né? A gente tá falando português, mas não tá falando a mesma linguagem. Assim, né? Tipo, o cara falou um negócio que eu não entendi, assim, ficou meio que nessa, né? Insistindo. Eu não sabia o que era aquilo, se ele queria gravar guitarra de novo ou não, né? Aí tem esse outro lado, né? Que é a questão das complicações, né? É muito comum você, quando vai trabalhar com outra pessoa, se aquela outra pessoa não está acostumada com o modo como funciona a gravação e tal, ela entra em neurose, né? Eu quero fazer de novo esse vocal, quero fazer de novo isso aqui, eu quero gravar de novo. E às vezes fica 20, 30 takes para fazer um... E você já sabe, enquanto produtor, você sabe que não, o primeiro estava bom, tem um errinho, mas esse errinho aqui dá a graça, né? Então tem essas discrepâncias, né? Aí para mim é sempre assim, é prazerosa a perspectiva de fazer um trabalho colaborativo e eu fico apreensivo em relação a como vai se dar a dinâmica, né? Tipo, será que a gente vai se comunicar bem ou vai ser aquela zona, né? É um misto, né? Eu fico no misto. Agora, em relação à academia, eu não acho que seja excludente, né?
a atuação acadêmica não é excludente, não, de uma produção fonográfica. São coisas que... O problema é mais de tempo, né? De você conseguir encaixar o tempo das coisas certinho, né? Mas, para mim, pelo menos, eu sempre digo isso, assim, descobri isso, na verdade, nos últimos anos, né? Que, para mim, a criação artística, né? Essa coisa de fazer músicas novas e tocar, criação artística, a pesquisa, que é a coisa de estudar, de ler, né? De ler não só sobre música, mas ler literatura, filosofia, ler sobre assuntos diversos, né? Expandir a cultura. E aulas, que é a parte em que eu pego essas coisas e sintetizo num enunciado, né, numa aula ou numa fala, né, para mim são os meus pilares de vida. Assim, eu preciso fazer essas três coisas. Né? Durante algum tempo eu achava que eu queria só tocar, e achava um saco a ideia de dar aula, por exemplo, ou de fazer pesquisa. Aí depois eu descobri que eu gostava de fazer pesquisa, quando eu comecei a fazer a pós-graduação. Então eu pensei, então eu gosto de tocar e de fazer pesquisa. E depois eu descobri que eu também gostava de dar aula. Eu gosto de pegar toda essa coisa que eu fiz e depois transformar numa aula, transformar em uma fala, alguma coisa que é útil para alguém. Aí eu senti que a vida se completou desse jeito, né? Nesse triângulo, que é um triângulo, não é um triângulo satânico, né? É um triângulo do Jesus, né? É um triângulo assim, da alegria, né? Para mim, são três coisas que se complementam. Então, eu me sinto completo quando eu estou atuante nessas três frentes, né? Uma coisa não atrapalha a outra. Né? Muito bom. Então foi a Lilian, entra agora a Michele, por favor, e o João vem em sequência. A Michele está por aí? Vai tomar falta, hein? Vai tomar falta. Deixa eu... Acho que ela não... Vou passar então para frente. João, você marca aí para 0. Você consegue produzir a pergunta, João? Sim, a internet está meio oscilando, então se eu der uma travada, normal. Deixa eu avisar que depois do João é a Jaime, tá? Então fica no jeito aí, Jaime. Obrigado, João. Vai lá. Vou falar boa tarde, né? E falar que a dicção aqui não é boa, então talvez, né? Mas, enfim, eu queria saber, eu queria fazer uma pergunta pro Bruno, de 17 anos, que quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente tem essa dúvida, né? Quando a gente é muito novo, a gente tem essa dúvida do porquê. Por que eu quero fazer essa faculdade? Por que eu vou fazer essa faculdade? Será que é isso que eu quero para o meu futuro e tal? Eu queria perguntar para você por que você decidiu cursar música. Mas com a cabeça do Bruno de 17 anos, não com a cabeça do Bruno de agora. Entendi. Deixa eu... Eu tenho que lembrar, né? Foi muito tempo já. Eu acho que foi no segundo ano, talvez tenha sido no segundo ano que eu pensei nisso. Eu tocava há pouco tempo. Eu comecei a tocar violão com 14. Tá? Comecei a tocar violão com 14 anos. Comecei tarde. Né? Eu não vim de família musical. A Michele falou alguma coisa ali, né? Eu não vim de família musical e tal, então comecei a tocar tarde. Eu não tinha experiência, não tinha feito conservatório, nada. Aí eu lembro que no segundo ano, eu estava com 16, 15 ou 16, então um ano só depois. Olha que loucura, né? Um ano depois só de começar a tocar. Eu lembro que eu estava vendo aqueles catálogos de vestibular, né? Porque já estavam enchendo o saco da gente para escolher uma faculdade. Vestibular, né? Terceiro ano, vestibular. Estava no segundo ano. Aí eu lembro, eu nem sabia que tinha faculdade de música. Eu lembro que eu estava olhando da Unicamp, eu acho. E aí eu vi que tinha música. Nossa, tem faculdade de música? Existe? Porra, né? Porque eu não sabia o que ia fazer, eu sabia que eu não queria fazer nada. Isso pra mim estava claro, entendeu? Medicina, não sei o que. Não quero fazer nada disso. Tem engenharia, não tem engenharia nada, não quero... Daí eu fiquei pensando, não tem nenhuma profissão aqui que eu tô a fim de fazer, né? Eu não tô a fim de fazer nada disso, né? Eu queria ser vagabundo, né? Eu queria não fazer nada. Mas começou a pressão. Aí eu lembro que, olhando o catálogo, achei ali o curso de música, nossa, que legal, né? Aí eu comecei a olhar, assim, mas o que precisa, né? Daí tinha prova específica, nossa, como é que eu vou fazer, né? Comecei a comprar os livros que eu achava de teoria, tinha pouco livro, né? Tive que estudar sozinho, pedir ajuda, né? Para quem tocava e tal. Mas eu lembro que para mim nunca foi uma escolha muito difícil, porque como eu não tinha nada que eu ia fazer, sabe? Não estava claro, não tinha nem assim dúvidas, né? Talvez isso ou talvez aquilo, eu simplesmente não tinha nenhuma carreira que me interessasse, né? Eu gostava de tocar violão, ficava tocando o dia inteiro, né? Aí pensei, por que não, né? De tudo que tem aqui, a única coisa que eu quero fazer é isso, né? Não
tem mais nada, né? As outras coisas que tem aqui não tem interesse. Eu lembro que eu prestei jornalismo também, né? Porque eu sempre escrevi bem, né? Tinha uma habilidade com redação. Eu pensei, na pior das hipóteses, eu viro jornalista, que daí eu trabalho num jornal qualquer e fico tocando. Era esse o plano B, né? Era a alternativa, né? Aí, mas foi fácil de escolher, sabe? Difícil foi convencer os pais, né? Mas escolher foi fácil. Mas também eu não precisei convencer muito os meus pais, né? Eu ia fazer isso ou não ia fazer nada, né? Era muito simples. Eu acho engraçado quando... eu lembro que na minha turma tinha um menino que tocava violino pra caramba, já tocava desde moleque, queria fazer música também. E ele fez administração, porque o pai mandou. E queria fazer música. E eu nunca entendi isso, porque, cara, é muito simples. É só você, na ficha de inscrição, escrever música. Né? Você escreve música e presta vestibular. E se seu pai falar que você passou e você não vai fazer faculdade, então você não faz nada. É fácil de resolver isso, né? Você só precisa ter um pouquinho de sei lá, de sangue frio, né? Assim, não, é isso aqui que eu vou fazer, acabou, né? Então eu lembro que em casa teve resistência, mas para mim estava muito claro, assim, tipo, não, é isso ou nada. Não tem eu não vou fazer outra coisa que vocês querem. Vai ser isso aí, porque eu que vou ter que fazer, não é vocês, né? Eu que vou ter que ir lá todo dia. Então vai ser o que eu quero, e acabou, né? Aí foi desse jeito. Mas foi uma decisão, para mim, fácil, assim, de tomar, né? Eu acredito que para as pessoas ao redor, talvez um pouquinho complicado de início, né? Mas aí depois passou no Unicamp, aí muda tudo, né? Porque não importa se você passou no Unicamp em, sei lá, desenho de balinhas de coco. Você passou no Unicamp, aí fica todo mundo, né? Aí o problema foi resolvido. Passando na faculdade, né? E talvez você queira comentar também, porque como aqui é uma turma de arte, aqui todo mundo pinta, borda, toca, atua, dança, cheira, e você teve na sua primeira adolescência, era um desenhista, né? Por que você não foi gostar de você desenhar? já quer entrar no campo folclórico já, né? Já estou entrando aqui. Tá. Não, é que eu desenhava, né, desde muito pequenininho, assim, tipo, 2 anos de idade eu fazia já uns desenhos bonitinhos e tal, né? E era muito bom, assim, nisso, até que com 15, né, perto dessa idade mesmo, de decidir o vestibular, eu gostava muito de fazer cartoons dos colegas, né, na escola, assim, tinha os colegas que eu não gostava, assim, eu desenhava um comendo o outro, assim, passava pra sala, todo mundo via, rachava de rir, aí queriam me bater depois, né, fazer esse tipo essas brincadeiras, né, era a época em que o bullying escolar tava no máximo, assim, né? Todo mundo fazia bullying, todo mundo era uma zona, né? E aí eu desenhava, fazia caricatura de professor, essas coisas todas. Aí um dia eu tava lá desenhando, assim, uma suruba entre amigos, assim, né? Com os colegas que eu queria zoar. E aí meu braço pulou para trás, eu perdi o controle do braço. Aí eu fui sentindo perder o controle do ombro, tudo, até que eu tive uma convulsão, né? Caí no chão, assim, fiquei tremendo, batendo no chão e tal. E aí eu descobri que eu tinha desenvolvido um tipo de epilepsia relacionada a desenho. Eu não posso desenhar mais. Se eu desenhar e raciocinar ao mesmo tempo, se eu estiver desenhando e pensando, o cérebro entra em curto, eu caio no chão e fico me estribuchando, né? Então, possivelmente, se eu não tivesse tido esse problema, talvez eu também contemplasse uma carreira de designer, né? Poderia ter acontecido. Sei lá, virar um desses caras que fazem arte para livros, né, ilustrações, provavelmente teria ido para um lado desse também. Só que é isso, né, o Jesus disse, não, você vai virar músico. Aí ele me abençoou com essa maldição. Muito bom. A Michelle acho que entrou e caiu. Entrou. Tá, então fica logo depois da Jaine, Michelle. Jaine, você agora está à disposição? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? A minha pergunta é mais relacionada que você citou bastante escritores e a literatura, daí a minha pergunta é qual livro / escritor que te inspirou mais a escrever as canções, textos, enfim. As canções, elas têm muito, assim, não só influência de livros, mas de outros letristas, né, de outros cancionistas, né. Eu não saberia apontar, viu, assim, eu não conseguiria dizer esse, né. É muito circunstancial, sabe? Tem um pouco a ver com o que eu estou ouvindo na época, com o que eu estou lendo na época, né? Então, acho que cada canção, ela tem um momento, mais ou menos, separado, que eu estou lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, né? Mas eu posso te dizer os escritores, assim, que eu lembro sempre, né? Que eu li, eu achei impressionante, eu lembro sempre. Eu gosto bastante do Kundera, apesar, não se iluda, Kundera, né? Eu sei, é um escritor machista pra cacete, ele é escroto, né?
Mas isso é um pouco, acho que é um pouco a coisa mesmo da literatura dele, sabe? É meio que mostrar que é escroto, né? Assim, fica visível, né? Mas junto com isso tem um outro lado dele que é muito bom, né? Essa coisa do conto filosófico, né? O Kundera é muito bom nisso. Eu gosto do Kafka, eu li bastante. Tinha uma época que eu lia bastante Kafka. Hoje em dia eu não tenho mais saco para ler, não. Mas tinha uma época que eu li, sei lá, uns 5 do Kafka na sequência, assim. Mas se for para dizer para você, o que eu achei bom mesmo foi o Processo, né? O Processo é o livrão, mas eu também não consigo ler de novo aquilo, porque aquilo dá muita agonia, né? Thomas Mann também me impressionou, né? Thomas Mann, eu li A Montanha Mágica e o Dr. Fausto. Nossa, sensacional, né? Assim, Nietzsche, né? O Nietzsche, ele é filósofo, mas ele é também escritor, né? O lugar dele na cultura alemã é meio de filósofo, de pensador, mas também de literato, assim, né? Ele é muito elogiado pelo estilo do texto, né? Nietzsche é bacana. Eu gosto de ler filosofia, né? Gosto muito dos estoicos. Agora, eu estou lendo antes de dormir, eu estou lendo os discursos do Epiteto, né? Então, os estoicos me agradam bastante. Eu sinto uma conexão entre os estoicos, entre o Buda histórico, né, e o Nietzsche, assim, acho que eles têm alguma coisa em comum ali, né? Eu não gosto muito do budismo enquanto religião, né? Mas o Buda eu acho uma figura muito legal, assim, o cara sai andando por aí e fica zoando os outros, falando as coisas, ninguém entende nada, né? Isso é um atrativo, assim, para mim. Deixa eu ver o que mais. Dostoiévski eu li, mas não gostei, tá? Assim, eu sei que é feio dizer isso, né? Pega mal, mas eu fiquei desapontado. Eu li 2 livros do Dostoiévski e fiquei desapontado. Né? Crime e Castigo são 2 volumes, né? O primeiro volume eu achei do cacete. Nossa, que livro foda. Comecei a ler, assim, eu falei o segundo palavrão, hein? Eu comecei a ler, aí, nossa, que animal, né? Terminei o primeiro livro, meu Deus, que livro absurdo de bom, né? Aí eu peguei o segundo para ler, no meio do segundo comecei a ficar puto. Né? Quem leu sabe, assim, né? Que o final é meio final de novela mexicana. Assim. Eu fiquei meio puto. Tá? E aí o Idiota, né? Que era outro livro dele que eu tinha lido, também eu li, assim, mas não senti nada, né? Não foi legal, não. Recentemente eu li aquele livro O Admirável Mundo Novo do Huxley, achei muito bom. E é conto filosófico também, né? É muito legal, sensacional. E é isso, né? Você vê que eu posso dizer para vocês as coisas que vêm na cabeça, né? Mas eu não diria que essas coisas explicam as letras, sabe? Tá bem distante, né? Beleza, estou só terminando de anotar a referência aqui. Michele, se você estiver aí de boa. Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim. Ai, que bom. Então, primeiro, boa tarde. Achei bem interessante, estou achando bem interessante essa conversa, assim, acho que ela é bem edificante, assim, para nós do curso de artes. Eu ia te perguntar, na verdade, sobre a influência do desenvolvimento da linguagem que você usa nas músicas. Achei bem interessante. A impressão que eu tenho, assim, que você faz uma crítica verdadeira da nossa atualidade, daquilo que a gente vive. Mas você já respondeu, né, de onde você pega essas influências através da Jaine. Então, eu vou te perguntar quais foram os principais desafios que você já vivenciou, tipo, ao longo da tua carreira. Tá. Então, um desafio, eu acho que talvez tenha alguns grandes desafios que eles você não vence e parte para frente, eles ficam, né? Eles te acompanham, na verdade, são coisas meio diárias, né? Um deles tem um pouco a ver com quando eu era muito novo, 17 anos, entrei na faculdade, eu tinha uma visão sobre o que era ser músico, né? E essa visão foi tendo que se modificar, né? Então, quando eu era moleque, eu pensei o seguinte: vou fazer faculdade de música, vou virar um guitarrista, daí vou fazer uma banda que nem Titãs, assim, e vou fazer sucesso e vender discos, e vai ser muito louco, né? Era essa a perspectiva de um moleque de 17 anos, né? E aí, o que é ser músico vai mudando, né? Porque o mundo real, ele é o melhor pedagogo que existe, né? Então, o mundo real vai dizendo para você: não é nada disso. Vai ser guitarrista de nada, não. Você vai ralar, você vai ter que sobreviver, se sustentar, né? Vai ter que pagar contas, né? Então, um desafio que ele é constante, na verdade, na vida do músico é esse, né? De você entender por que você é músico, por que você é artista, se a gente quiser ampliar, porque acho que o problema é o mesmo para todos, né?
Então, aos poucos, eu fui tendo que tirar várias coisas dessa ideia de ser músico. Então, uma coisa que eu tinha que tirar, a noção de reconhecimento. Fazer música para ser reconhecido. Não, joga fora, isso aqui não vai rolar. Joga fora. Você quer ser músico ainda? Tá, acho que quero. Aí outra coisa que você tem que jogar fora. Fazer sucesso com as meninas. Não, desencana. Ser músico não é isso. Isso aí, você não precisa ser músico se você quiser fazer esse rolê, né? Basta você virar um cirandeiro, né? Bota uns colarzinhos de florzinha e tal. Isso aí vai funcionar também. Então, joga fora isso aqui. Você quer ser músico ainda? Tá, acho que eu quero, né? Aí ganhar dinheiro. Né? Não precisa nem falar, né? Você quer ganhar dinheiro, presta concurso fiscal da Receita. Né? Então, vou tirar isso aqui também, vai ganhar dinheiro, tá? Ganhar dinheiro. Quer continuar? Acho que eu quero. Né? O que eu estou falando para vocês foi um processo gradual, né? Que eu estou explicando de um jeito mais concreto. Mas foi mais ou menos isso, né? E vai tirando os fetiches, vai tirando todos os fetiches. O que sobra, né? O que sobra é que eu quero fazer música. Mas não é fazer música assim, qualquer coisa. Não, eu quero fazer uma música que não existe. Por isso que eu sou compositor. No fim das contas, é isso que sobra. Eu tenho uma vontade incontrolável de ficar fazendo músicas que eu quero fazer porque eu queria ouvir e ninguém fez. Né? Eu estava lendo um texto do Bourdieu essa semana que é sobre isso, que ele fala justamente disso. O artista é o cara que objetiva o seu próprio gosto. Né? O artista, ele transforma o seu gosto em objeto. E é um pouco isso, eu quero ouvir uma música que não existe. As músicas todas que eu compus eram músicas que eu queria ouvir, mas que ninguém tinha feito. Aí, se ninguém fez, eu faço então para poder ouvir. E isso é uma coisa engraçada, porque eu sinto um grande prazer em tocar as minhas músicas. Eu adoro ouvir minhas músicas, assim, porque eu queria ouvir essas músicas e não tinha. Aí eu fiz. É parecido com o cara que mora lá no meio da floresta, ele precisa fazer uma cabana. Aí ele faz a cabana, entendeu? Faz a cabana e mora nela e pensa, puxa, ainda bem que eu fiz a cabana, que legal que ficou assim, né? E tá funcionando. A minha relação é um pouco essa com a música, né? Então eu percebi que o que sobra, né? O que sobra de tudo isso é a vontade de fazer uma música que não existe. E tendo isso claro hoje em dia, fica muito mais fácil enfrentar os desafios. Porque os desafios, eles todos se relacionam dialeticamente com isso. Né? Eu comparo cada dificuldade com isso, no fim das contas. Né? E aí fica mais fácil, né? Vai ficando mais tranquilo. Um outro desafio é a questão de subsistência mesmo, né? De fazer dinheiro. Aí, muitas vezes, a gente também tem que ser pragmático, né? Você tem que trabalhar com coisas que você não está afim de fazer, né? Dei muita aula de música em escola de música por muito tempo, que é uma coisa que eu detestava fazer, mas fiz, né? Precisa, né? Mas isso tem a ver também com ficar adulto, né? Tem a ver mesmo com ter que lidar mesmo com as coisas sem a proteção dos pais, né? Mas é isso, tá? Os desafios, continua tendo desafios hoje em dia, mas parece que está mais fácil, sabe, de passar por eles depois que ficou claro, assim, que não, nenhuma dessas besteiras aqui importa. O que importa mesmo é fazer som, e é legal, e daí eu vou ouvir o som que eu tô fazendo e vai estar bom. Né? É muito legal porque eu agradeço aí a Michelle, já entro as perguntas. Durante a graduação, que é uma coisa que a gente é muito jovem e dura 4 anos, já dá para perceber quem está disposto a abrir mão ou não desses fetiches, né? Eu me lembro que conforme eu também tenho com 17 anos da graduação, e ia vendo as pessoas não mudando nada ao longo da graduação. Os metaleiros, por exemplo, de coturno e tal, e o cara, ou sei lá o que, o jazzista maluco, o cara da MV, e o cara, não, ele tá indo lá porque é uma obrigação, porque é uma construção social, porque ele quer uma validação, e enquanto tinha uma galera você vai ter conhecendo outras coisas e tal, e no final das contas pouca gente entrou na minha turma de graduação querendo fazer música, né? Querendo mexer com um sonzinho, com barulhinho, produzir uma coisa nova, etc. Eu acho que é uma reflexão que todos vão fazer aqui, todo mundo no primeiro ano, e essa reflexão vai aparecer no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, devo continuar, e é normal, essa pergunta tem que ser feita, não adianta tapar o sol com a peneira. O importante é fazer a questão e, de repente, não tomar uma decisão leviana, mas nem tampouco fechar os olhos para isso que é o destino das nossas vidas. Né? E muitas vezes parece um movimento suicida mesmo continuar, viu? Muitas vezes é uma coisa assim, é abismo, se você botar o pé você cai, né? Mas não tem onde pôr o pé mais, né? Vai ser aqui mesmo. Muitas vezes é desse jeito, é bom vocês se prepararem para isso também. Beleza. Agora, então, esqueci de preparar o Alex, e depois do Alex, o Luiz. Tá podendo aí, Alex?
Tô só me tremendo um pouquinho, mas tudo certo. É apenas ansiedade, nada demais. Enfim, a minha pergunta ela é muito mais, tipo assim, ela é bem pessoal, então eu espero, se for um problema, avisa, mas eu só fiz uma. Que, tipo assim, basicamente, tipo, você acha que teve alguma coisa, tipo, durante esse processo inicial de vida, infância, adolescência, ligado a uma memória boa, ruim, um trauma, que, tipo, até hoje ele faz parte e influencia dentro de todo o teu processo artístico? É muito pessoal, não vou responder. Brincadeira. Deixa eu ver, uma pergunta que nunca me fizeram, né? Deixa eu pensar. Eu acho que quando eu era pequenininho, né, dá para perceber que eu tenho traços orientais, né? Então eu sou misturado, sou mistura de japonês com português, né? Misturadão. Então, quando eu era pequenininho, assim, dos 2 até os 10, talvez, 9, né? Eu sofri um tipo de racismo muito específico, que é o racismo voltado para orientais, né? Então, é diferente do racismo que o negro sofre. O negro sofre um racismo mais violento. Racismo, assim, ele não é só discriminatório, mas ele é de anulação da pessoa, né? O oriental sofre um outro tipo de racismo que é só discriminatório. É só assim, sai daqui, só isso. Né? Então, desde muito pequeno, eu tinha dificuldades de fazer amigos na pré-escola, no primeiro ano, né? Por causa disso, porque eu era japonês, assim, então sai daqui, né? Tinha isso, ficava muito sozinho, né? E eu cresci solitário, assim, por bastante tempo, né? Até os 10 anos de idade eu não tinha amiguinhos na escola, né? Bastante tempo até, né? E eu já era introspectivo, eu ficava muito tempo desenhando. Em casa, por exemplo, eu ficava 4, 5 horas desenhando, né? Então eu acho que essa situação toda fortaleceu uma espécie de não diria que é uma capacidade de concentração, mas é um hábito de concentração. Então eu preciso de silêncio pelo menos umas 6 horas do dia. Eu preciso não interagir com pessoas, né? Ficar quieto e ficar só fazendo as coisas. E eu acho que isso tem seu lado negativo, né? Mas também tem um lado positivo, que é o de dar um hiperfoco. Eu consigo ter um hiperfoco para as coisas, né? Então eu consigo estudar de um jeito que rende bastante, né? Consigo ficar bastante tempo numa atividade intelectual puxada, né? E sem sofrer, fico alegre depois quando eu termino, eu fico me sentindo realizado, eu não sinto que eu fiquei estudando demais, né? Mas talvez isso, acho que seja a principal característica. Desde muito pequeno, né? Muito tempo sozinho fazendo uma coisa só, acho que acostumou, assim. Então ajuda um pouco na música. Isso para compor, por exemplo, é bom, né? Muito legal. Valeu, Alex. Então agora, são 3h17, são 13 minutos. Vamos seguindo aqui, lembrando que nosso teto é 3h30, né? A gente vai até onde dá aqui, se não der para todo mundo fazer a pergunta, paciência. Mas tô gostando bastante, quero agradecer os nossos estudantes aí pelas criativas perguntas. Então agora o Luiz, depois a Brenda. Então, boa tarde. A minha pergunta eu vi que você lançou músicas agora durante a quarentena, produzidas totalmente na quarentena, e eu queria saber como que foi o processo de criação, se você sentiu que a própria pandemia em si teve o impacto na criação da letra, da música em si, como isso influenciou o processo como um todo. As músicas que eu gravei na quarentena já estavam compostas, né? Eu já tinha feito antes. Assim, quando a quarentena começou, em 2020, né, março de 2020, eu defendi meu doutorado em fevereiro de 2020. Então eu estava saindo de um processo desgraçado de 4 anos, assim, né? Então foi frustrante, porque eu pensei assim, agora a vida começa, né? Eu terminei o doutorado e pensei, agora a vida começa, vou poder ir para academia todo dia, e vou ver as pessoas, eu vou tocar, e fazer projeto novo, aí vem a pandemia. Então foi terrível, né? Aí eu lembro que eu fiquei um tempo assim, meio... Como eu tinha acabado o doutorado, eu estava desempregado, né? Porque eu estava com bolsa de doutorado. Aí terminou o doutorado, estava pensando também em procurar um trampo, alguma coisa, né? E não tem, né? Pandemia. Então eu pensei, acho que eu vou gravar essas coisas, né? Que eu fiz no ano passado. Vou gravar, né? Aí a gente fez clipe, né? Gravou um monte de coisa. Foi um jeito de passar o tempo, viu? Eu vou dizer pra você, foi meio que um jeito de não enlouquecer, sabe? De não ficar mal, né? Ter alguma coisa para fazer, né? Então, eu tenho aqui em casa um equipamentinho, um home studio, dá para gravar em casa, né?
Aproveitei também para estudar algumas coisas que eu precisava. Eu estudei um pouco mais de masterização, que era um processo. Eu dependia muito daqueles algoritmos para masterizar os fonogramas, né? Aí parei com isso, aprendi a masterizar, né? Fiz uns cursos online e tal. Então foi esse período de quarentena para mim ele foi bem produtivo, assim. Eu aprendi várias coisas novas, estudei umas coisas, né? Por causa do tempo, muito tempo livre, né? Como eu tinha uma reserva, né, eu junto dinheiro, né, músico tem que juntar dinheiro, artista tem que juntar dinheiro, é bom você saber disso, ganhou uma bolada, guarda um pouquinho, assim, pra você ter uma reserva, né, então como eu tinha uma reserva, eu estava tranquilo, tá, em termos de contas, né, minha esposa trabalha também, então tá tudo tranquilo, assim, né, eu não estava desesperado nesse sentido, mas estava mal de ficar parado, né, que eu sou workaholic, eu preciso fazer coisas, né, aí foi um jeito meio que de lidar com a pandemia, sabe, ter atividades, né. A gente gravou, eu aprendi a editar vídeo por causa disso, para fazer os clipes, né? Aí foi isso. Mas músicas novas, assim, eu compus pouco na pandemia, por causa disso, você fica esvaziado, né? Você fica esvaziado de experiência. Se for ficar compondo, só pra ficar em casa, pô, sabe? Isso aqui não tem pra quê, né? Aí a gente vai ficando esvaziado, eu compus menos. Eu tenho bastante material musical, mas letra tem pouca coisa, porque eu não saí, não conheci as pessoas, não fiz nada novo, né? E não tem muito o que falar, né? Você já tinha feito uma canção pro afeto da pandemia, né? Ando me sentindo tão mal. Já tinha feito antes. Pois né, cara? Foi profético, né? Muito bem. Então agora, depois do Luiz, a Brenda, e se der tempo, o Alessandro na sequência. Por favor, Brenda. Oi. Olá. Então, eu queria saber se em algum momento, tipo, você já teve uma espécie assim de, tipo, uma crise, assim, sabe, que te bloqueasse, assim, de ser produtivo com o que você faz, sabe, tipo, a ponto, tipo, até de, às vezes afetar tua autoestima e ou sei lá, tipo, tua certeza se você é suficiente para fazer isso, se você... Sendo que às vezes você nem consegue se ver fazendo outra coisa, mas você também não consegue se ver... Tipo, sei lá, você não se sente satisfeito, sabe? E eu queria saber se você já teve isso e como que... E se sim, como você resolveu, sei lá. Entendi. Acho que sim, acho que tive várias vezes, né? Mas tem um pouco a ver com isso que eu falei de ir tirando as coisas, sabe? Vai tirando, e aí, você quer fazer música ainda? Né? Você vai tirando. Vai destruindo os fetiches, né? Cada desapontamento, né, como fetiche, na verdade, acho que é uma situação dessa que você falou. De, putz, mas não vai ter isso, ou, não consigo fazer isso. Né? Cada um desses momentos. Eu tive bastante, eu acho. Talvez sejam inumeráveis. Talvez não dê nem para falar para você uma, porque foi um processo, assim, foram muitas vezes, né? Mas, foi o que eu disse, é mais fácil hoje em dia. Então, hoje eu tenho muito pouco, assim. Depois de mais velho, assim, tá muito claro que o que eu faço é isso. Eu faço músicas e pesquiso coisas para fazer música e ensino sobre as coisas que estou fazendo. Tá muito claro que são essas três coisas que eu faço, né? Então, se faço bem ou mal, pouco importa também, sabe? Então, eu não tenho tanto problema, assim, de, essa música é feia. Não, ok, mas e daí, né? O sol brilha e o céu é azul. E essa música você achou feia. A música ela é desse jeito, você achou feia. Você acha o sol feio, bonito, o céu azul, bonito, feio, também pouco importa, né? A coisa tá aí. Então, hoje em dia, é bem menos. Hoje em dia é bem mais tranquilo, assim. Mas tem a ver com isso. Vai tirando. Quando você se sentir assim, joga fora mesmo, entendeu? Quando você tem aquele atravessamento que quebra um fetiche, deixa o fetiche embora mesmo e vê se a vontade de fazer arte fica, né? Porque é isso aí que, se você focar nisso aí, você fica mais forte, você nem sente direito as coisas. E é claro que é muito violento, porque é um exercício de nudez, né? Você acaba... Você fica pelado. Né? E acho que também tem uma dimensão da pergunta, porque a pandemia, claro, colocou todo mundo nessa questão de grande tristeza, né? E claramente é um momento da nossa vida, né? E claro que a turma tem alguns ingressos que estão na casa dos 30, mas a maioria está na casa dos 18, 19, 20 e poucos, né? E claramente é pior para quem está nessa idade, a pandemia, porque é um momento que já normalmente é uma merda, né? Porque quando você tem 12, você tem a asinha do papai e da mamãe, quando você tem 30 e pouco, você já conseguiu andar por si só, mas nesse momento é difícil naturalmente, né? E aí tem a pandemia, o Bruno e eu não teremos
quando a gente morrer, a gente não vai ter tido a oportunidade de enfrentar esse Satanás aí, né, nessa fase da vida, né? Mas beleza. E acho assim que essas coisas que parecem machucar, né, e que afetam o seu ego e que fazem você questionar o seu caminho na arte, valorize essas coisas, entendeu? Preste atenção nisso mesmo, sabe? Assim, tenta abandonar o máximo possível os fetiches laterais, os desejos laterais em relação à arte. Tenta focar na arte mesmo, né? Acho que é o melhor caminho. Beleza, acho que pelo nosso tempo, dá tempo então de mais uma pergunta. Pela entrada aqui na nossa sala é o Alessandro, e aí a gente fecha o nosso encontro aqui. Por favor, Alessandro. Tá bom. Então, minha pergunta é sobre chuva de meteoritos, se ela é sobre a queda da civilização devido a um evento apocalíptico, digamos assim, ou se é só uma queda de valores da elite. Porque ela começa com mansões, porcarias, varandas gourmet, tem marcas também como Dior, Montblanc. Isso. Que bacana você citar o Chuva de Meteoritos. Chuva de Meteoritos é um bom exemplo, acho que, do jeito como eu penso para escrever letra, tá? Tem isso, né? É uma fantasia, né? Porque eu ando aqui na minha cidade, tem essas varandas gourmet, tem uma perto do bar que tem um monte de apartamento com isso. Eu fico pensando, coisa de idiota isso aí, né? Fico meio puto com isso. Aí eu fico fantasiando com os meteoritos que caem só ali, assim, né? Caem só nesses lugares, né? Aí a letra é sobre isso. Mas ela também tem uma referência ao episódio do Chapolin, né? O episódio dos aerolitos, né? Tem isso também. Sim. Por isso que no back vocal tem não são pedras, são aerolitos. Então é a junção de duas coisas, né? A junção de uma, sei lá, um desgosto, né? De ver essas coisas e ficar meio puto, uma fantasia de cair o chuva de meteorito e destruir isso, mas também a inserção dessa outra camada semântica que é a minha admiração pelo Chaves e Chapolin. É tudo junto, né? Tudo misturado. E também gosto muito da questão de comparar os objetos de valor com pirulitos, né? Eu acho que eles têm o mesmo valor, assim, é um valor de ornamentação que nem para isso se cumpre direito. O pirulito é um doce esquisito, né? Que você fica chupando, mas você mastiga, aí você não sente que você engoliu nada, de repente ele desapareceu. Tem um pouco a ver com isso também. Muito bom, muito bom. Cara, foi massa, marquei aqui, ó, tá todo mundo de parabéns aí, tá? Mesmo que não deu tempo de apresentar a pergunta, não se preocupe, a presença na aula já garante aí o seu pontinho na nota. Caso alguém não conseguiu apresentar aí, depois eu faço um jeito para recuperar essa notinha aqui, né? E eu queria passar a palavra pro Bruno para ele fazer o fechamento, né? Tipo, a palavra final, se eu fosse o Abujamra, eu diria o que é a vida, né? Mas não vou fazê-lo. Peço aí para você falar sobre se tem futuros projetos na cabeça, um enlouquecimento que você está pensando e preparando, né? E terminar aí o nosso encontro. Tá bom. Obrigado aí por me convidar. Foi muito legal participar. Gostei muito das perguntas. Teve coisas que vocês me perguntaram que eu nunca tinha parado para pensar. Então, foi bem bacana. Acho que eu vou continuar pensando nisso. A gente continua aí, né? Continua dando as aulas, né? Compondo música e estudando. A gente tem um show amanhã. Eu e o professor de vocês, o Marcos. A gente vai fazer um show amanhã. Acho que a gente não vai gravar esse show, né? Não vai ter registro. Mas a gente continua tocando, né? Fazendo som. Eu espero que vocês, em cada trajetória aí de cada um de vocês encontrem força, né? Para seguir. A arte não é um caminho fácil, né? Não é um caminho... Talvez seja dos mais difíceis, né? Porque você tem tudo contra você. Você não tem só a opinião das pessoas, você tem o mercado também, você tem o sistema capitalista, tá tudo contra, né? Mas eu digo o seguinte, eu nunca me arrependi, viu? Eu nunca fiz outra coisa na vida a não ser música. Eu nunca trabalhei com nada. Se você me botar num balcão, eu não sei o que fazer. Não sei se eu uso grampeador, não sei como é que trabalha. Eu não sei trabalhar, tá? Nunca trabalhei. Eu não sei o que é esse trabalho, né? Trabalho reconhecido socialmente. Eu só fiz música a vida inteira. Em alguns momentos ganhei um pouco mais de dinheiro, outros momentos ganhei menos. Aprendi que eu tenho que guardar quando eu ganho bastante, então já é uma coisa para vocês ficarem com isso na cabeça, né? A gente não pode ser purista e falar que só vai fazer nossa arte, você tem que trabalhar também no mercado, em alguma instância você tem que trabalhar no mercado, então não se sintam vendidos se você tiver que trabalhar, você tem que trabalhar mesmo, tá? Continua fazendo sua arte em paralelo, né? Espero que o que eu falei aqui incentive vocês a ter coragem nesses momentos, nos momentos em que o Jesus chega e vai tirando de você os fetiches, né? Quando eu digo Jesus, é um personagem na minha cabeça, tá? Não é o Jesus cristão, não. É essa divindade que a gente pensa assim, que resolve as coisas dos outros, né? Poderia ser outro nome também, tá? Pode chamar de Satanás se quiser também, dá na mesma. Mas quando o destino, né? Chama de destino, se for o caso. Quando o destino confronta você, né? E te fere,
e tudo mais, e você fica com a autoestima baixa, ou sente que não consegue fazer, perde a confiança. Aguenta, tá? É aguentando que você vai crescer, que a coisa toda vai fazer mais sentido. E quanto mais velho eu fico, menos eu me arrependo. Tá? Então, tá aí, pelo menos uma pessoa dizendo isso pra vocês, porque vocês vão conhecer muita gente que fala, tentei ser músico, mas é muito difícil. Tentei ser artista, mas não dá certo. Vocês vão encontrar muitos. Pelo menos tem um falando que tá valendo a pena, tá bom? 2, né? Acho que o Boi também deve falar, né? 2, já é bastante, tá? 2 pessoas falando já tá bom, já. 2 pessoas fodidas, pobre e tal, não é 2 pessoas ricas que gravou em Nova York e o escambau, né? Daqui a pouco eu vou pedir esmola aqui, das 4h30 da tarde. Afinal, o Formiga só trabalha porque não sabe cantar, né? Então a gente nunca trabalhou na vida e tentem nunca trabalhar na vida. Né? Quer dizer, isso que é resistência de verdade ao capitalismo. Tá bom, é isso, tá bom? Essas são minhas palavras finais. Muito obrigado. Então eu vou encerrar a gravação. Tá bom.